Semana passada, nós vimos a questão da morte. Então, na semana passada a gente viu a morte de Jesus, né? Isso. E agora nós vamos ver a questão da ressurreição e todas as implicações que a ressurreição de Cristo ela traz, né? Porque assim, de fato, não existe um estudo secular, histórico, comprovando isso secularmente, porque isso não se aplica a um estudo secular simplesmente, é um estudo religioso, né? E aí dentro da religião cristã nós temos essa preservação. Nós não temos essa preservação nem dentro das outras religiões, muçulmanas, quem quer que seja, né? E nem dentro do próprio judaísmo, porque o próprio judaísmo não aceitou Jesus Cristo. E o judaísmo fala que Jesus não era filho de Deus. Então nós temos isso preservado dentro de uma religião cristã, ocidental, né? Não as religiões orientais lá. E aí nós precisamos nos apegar e entender quais são as evidências da ressurreição que nos levam a ter essa certeza. Fora o fato, né, daquilo que é a presença do Senhor em nós. Então nós temos a presença do Senhor em nós, essa presença nos dá a certeza, esse mover nos dá a certeza, essa comunhão nos dá a certeza, porém, quais são aquilo que poderiam ser informações que poderiam nos levar a ter um ensino melhor em relação a isso, né? As pessoas que precisam aprender. Então, vamos começar com a importância da ressurreição, né? E aí, a importância. A ressurreição é núcleo, é um dos núcleos do Evangelho, tá? É um dos cernes doutrinários do Evangelho. Esse slide está no grupo para vocês também. Então, vamos abrir em 1 Coríntios 15. Só passando ali, estava escrito na placa, né? Romanos 1,4, diz ali, com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, não está na placa, né? Com poder foi declarado Filho de Deus pela ressurreição dentre os mortos, tá? Então é isso que está escrito naquela placa lá, né? O versículo ele é mais completo do que isso. Mas, 1 Coríntios 15, em relação à ressurreição de Jesus, Paulo, ele nos traz os versículos 3, 4, 16 e 19, tá? Então ele começa assim: porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que eu também aprendi, o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Então olha que interessante, ele recebeu as informações, né, ali dos apóstolos, ele recebeu o doutrinamento de Barnabé, que foi o que acompanhou, né, falando a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. Mas olha que interessante, segundo as Escrituras dizia que ele iria morrer, e segundo as Escrituras que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então isso é no Antigo Testamento, e a gente vai dar uma investigada já no Antigo Testamento para ver como que essas informações foram passadas e como que elas estavam ali. E mesmo estando ali, o judeu não percebeu até hoje, né? Bom, mas continua. Então ele recebeu essas informações e no 16 ao 19 ele diz assim: porquanto se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não serve para nada, né? Para nada serve. E continuais a viver nos vossos pecados. Ou seja, se os mortos não ressuscitam, não há ressurreição de Jesus. E se ele não ressuscitou, o que vocês estão fazendo em relação a seguir a Jesus é pecado, e vocês continuam no pecado de vocês e nada mudou. Agora, existe o fator relacionamento com Deus que vocês têm. E esse fator relacionamento com Deus, ele faz a diferença, né? Então, se não tem ressurreição e ele não ressuscitou, esquece o que eu estou falando. Mas no 19, né? No 18, sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Todo mundo está perdido se não existe a ressurreição, né? No 19 agora, ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, né? De todos os seres humanos. Ou seja, não tem ressurreição, ele não ressuscitou, vocês estão
seguindo idolatria vã, aqueles que morreram não vão ressuscitar, os parentes de vocês não vão ressuscitar, esquece tudo isso, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês: se nós entendemos que a vida é só essa aqui, ou vida miserável que nós temos, né? Porque é impossível que a vida seja só isso, por melhor que ela possa até parecer, por melhor que ela possa ser ajeitada por Deus no nosso dia a dia, no nosso caminhar, no processo, por mais que ela chegue a ter alguma coisa boa, é muito sofrimento, né? É muito mais sofrimento, muito mais pesar, muito mais canseira, né? Do que propriamente viver aquilo que Deus tem para seus filhos, né? Porque Deus soberano, que criou todas as coisas, Ele tem muito mais para os seus filhos do que aquilo que nós vivemos. Mas nós sabemos aquilo que nós estamos vivendo, por que a gente vive o que vive. Mas nós entendemos que é muito mais do que isso, né? Bom, então, o núcleo do cristianismo, né? Um dos pontos do Evangelho é a ressurreição. Nós temos um Deus que nos amou, que se deu a vida por nós, que nos ensinou aquilo que nós precisamos fazer, que ressuscitou, e essa é a esperança que nós temos, que ressuscitaremos com Ele também. Então nós temos ali alguns pilares, né? Que Jesus é o Filho de Deus. Nós vimos isso desde o começo em Cristologia, né? Jesus era Deus, Jesus era Filho de Deus, Jesus era 100% Deus, Jesus era 100% homem. A gente veio trazendo todos esses ensinamentos em Cristologia, né? Bom, agora que são cernes das doutrinas do Evangelho. E agora, com relação, vimos a morte, agora a ressurreição. Bom, em relação ao Antigo Testamento, né? Os judeus tinham esperança na ressurreição. Os judeus, eles acreditavam na ressurreição. Então, Jó, se a gente abrir ali, Jó 25, perdão, Jó 19, né? Do 25 ao 27, Jó, né? Na sua dor, ele fala: contudo, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará para defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. E depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então eu contemplarei a face de Deus. Jó é o texto mais antigo que nós temos escrito. O primeiro material a ter sido escrito em relação à Bíblia Sagrada foi o livro de Jó. Ele é contemporâneo de Abraão. E aí, quando a gente começa a ver Gênesis, Êxodo, Levítico, esse material todo foi escrito por Moisés, 450 anos depois de Abraão, né? Fala de tempos anteriores, mas foi escrito depois. E então esse primeiro material, Jó, ele já fala: eu sei que eu vou ver o meu Senhor. Agora, como é que ele sabe? Ele não tinha relação nenhuma com o cristianismo, não tinha relação nenhuma com o judaísmo, ele não tinha relação nenhuma com Israel, que nem existia, mas ele conhecia um Deus. E esse conhecimento desse Deus, né, que é o mesmo Deus de Israel e o nosso Deus, mas esse conhecimento que ele tinha como um homem natural, tendo ali as suas limitações de distanciamento com Deus ainda por causa do pecado do homem, ele tinha certeza que o Senhor o ressuscitaria, né? Que o Senhor faria aquilo que era o anseio do coração dele, o desejo do coração dele. João 11, do 23 ao 24, nos diz: Jesus então assegurou para as irmãs, né? O teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, como uma judia, ela sabia da ressurreição do último dia. Ela sabia de ressurreição, né? Sabia a respeito daquilo que era o ensinamento que o povo judeu tinha a respeito disso. Atos 24, próximo livro depois de João aí, do 14 ao 15, ele nos fala assim: contudo, confesso-te que sirvo sim ao Deus dos nossos pais, como discípulo do caminho a que denominam seita. Creio em tudo o que está de acordo com a lei e no que está escrito nos profetas, depositando em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos, né? Então, nós temos aqui
a questão de mais uma vez se falar, né, a respeito da ressurreição de justos como de injustos, para que depois isso fosse julgado, sendo uma questão judaica. Então o judeu ele tinha essa esperança, e essa esperança em Cristo ela foi fortalecida, ela aconteceu e foi fortalecida. O problema é que eles não reconheceram, ou os não cristãos, né, não reconheceram, mas aqueles que eram do caminho, né, aqueles que se tornaram cristãos, para eles isso foi revelação de tudo aquilo que no Antigo Testamento havia sido prometido, e foi fantástico, né? Existem algumas profecias gerais que falam a respeito de uma ressurreição, né? O Salmo 49:15, Isaías 26:19, Daniel, Oséias, essas profecias falam a respeito de ressurreição, mas falam a respeito sem dizer especificamente como aconteceria ou se aconteceria com o Messias, mas existem referências também sobre a ressurreição do Messias, de Cristo, né? Mas ela não é tão explícita assim. Mas nós temos o Salmo 16, e a gente vai comentar o porquê que ela não seria tão explícita, né? O Salmo 16, do 8 ao 11, ele nos fala: tenho sempre o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Essa é a razão da alegria que trago no coração, e no íntimo exulto de prazer, e assim o meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção ou sofra a decomposição, que é como está aqui, tá? Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na destra, de estar na tua destra. Então aqui ele falaria a respeito de ressurreição de uma forma geral, se ele não estivesse falando aqui sobre estar à direita do Senhor, sobre estar à direita de Deus. E nós sabemos que hoje Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós, né? Então seria uma profecia geral, e foi geral até que nós recebemos a revelação. Paulo recebe a revelação de que Cristo está assentado à direita de Deus. O próprio evangelista Marcos fala isso. No final do Evangelho de Marcos, ele fala que Jesus está à direita de Deus, né? E aqui então é uma profecia a respeito do Messias. Um pouquinho para frente, o Salmo 110:1, ele nos fala assim: assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e guarda enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para os teus pés, né? Ou coloco os teus inimigos debaixo dos seus pés. Então, à direita de Deus, né? E também, só para a gente enfatizar esse comentário, Atos 2, do 24 ao 32, ele fala assim: contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aqui nós temos Pedro, né, fazendo aqui a sua primeira pregação. A respeito dele afirmou Davi, e aqui vai ver os versículos que a gente viu lá agora em Salmos, né? Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo meu coração está alegre, minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção ou sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás. Então aqui ele está falando exatamente os versículos que foram falados lá. E no 13, capítulo 13, do 35 ao 37, nós temos: porquanto em outro salmo está explícito: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque Davi, depois de servir sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Muito bem, então o que acontece? Aqui em Atos, nós temos a revelação daquilo que estava sendo falado no Antigo Testamento e que parece ser algo geral, genérico. Por que não está dizendo que o Messias ressuscitaria com todas as palavras? Na semana passada,
Eu editei o vídeo da semana passada, né? Algumas coisas eu cortei e tal, mas eu deixei lá. Teve uma pergunta, eu não lembro quem fez a pergunta, né? Que foi assim: o diabo não sabia que Jesus ressuscitaria? Né? Eu não lembro quem fez a pergunta. E eu falei: não. Porque se ele soubesse que Jesus ressuscitaria, ele não teria deixado Jesus morrer. Ele não teria sido usado para matar Jesus, né? Porque o matar Jesus foi a derrota do diabo. Ele achando que era a vitória dele, aquilo foi a ruína dele, foi a derrota dele. Mas, pelo contrário, ele achando que estava derrotando, ele vai e mata. E se ele soubesse que o Senhor ressuscitaria, ele não teria feito isso. Então não está explícito no Antigo Testamento, né? E esses textos do Antigo Testamento foram lidos como textos genéricos de ressurreição, até que Cristo veio, cumpriu nele as profecias e se entendeu que se tratava do Messias. Tá? Aí sim, tanto é que aqui Lucas está dizendo, Marcos fala, Lucas está dizendo, Paulo fala, aí eles entendem, né, que esses textos referiam-se ao Messias. Tá? Em relação a ser no terceiro dia, né, nós temos aqui também alguns versículos. O caso de Jonas, que ficou dentro do peixe durante 3 dias, né? Nós temos algumas coisas falando em relação a isso, né? Algumas profecias falando sobre isso, e os evangelhos ali declarando a questão dos 3 dias, né, de Jesus. E não é 3 dias, tem esse detalhe também, porque ele morre e é sepultado na sexta-feira à noite. Na sexta-feira, perdão, antes de terminar a sexta-feira. Sexta-feira à tardezinha, logo depois de alguns minutos, talvez 1 hora ou outra, chega já o sábado. E aí fica sábado o dia inteiro e no domingo de manhã existe a ressurreição. Então parece que foi 1 dia e meio, né? Mas é ao terceiro dia. Essa é a melhor interpretação. Então nós temos a sexta-feira, que foi o primeiro dia, sábado o segundo dia, e ao terceiro dia ele ressuscita, tá? Então ao terceiro dia, aí sim, né? Lembrando também que a contagem de dias no mundo espiritual é diferente da contagem de dias no mundo físico, né? Mas ali seria ao terceiro dia, então, tá? A ressurreição ao terceiro dia e não 3 dias, né? Simplesmente assim. E o próprio Jesus, ele fala, em todos esses versículos, ele falando que convém que ele morra e ao terceiro dia ressuscite. Convém que eu morra e ao terceiro dia ressuscite. Convém que o Filho do Homem morra e ao terceiro dia ressuscite, né? Então todos esses versículos trazem isso, né? Essa questão do próprio Jesus, a partir do momento que ele também recebe a plena revelação de todo o ministério dele, sacrifício, ele também passa a apresentar, tá? Então, ele falando sobre isso, e as referências todas estão aí, né? Agora, algo que é importante, principalmente para um judeu, no caso, é entender que existem profecias a respeito da ressurreição e que essas profecias se cumpriram, né? Então, isso é importante, que para a religião judaica eles venham a entender. Porque existe ainda uma fronteira. A gente fala de conquistar as nações, mas uma nação a ser conquistada é a própria Israel, que ainda não se converteu a Cristo, né? Existem cristãos lá, mas eles não se converteram, né? Bom, aqueles que não se converteram ainda, claro, né? O judaísmo em si. Bom, evidências da ressurreição de Jesus. Então, quais são as evidências? O túmulo vazio, a gente mostrou aqui, né? O túmulo vazio, em relação àquilo que é um movimento religioso, né? Tem muitos arqueólogos que vão lá, que fazem as suas escavações, mas são arqueólogos cristãos, né? Que fazem as suas pesquisas, tal, mas sempre arqueólogos cristãos. Um outro arqueólogo faz pela pura arqueologia, mas se a pessoa não acredita nisso, na verdade ela vai tentar falar o contrário, falar que tudo isso não existe, é mentira, né? Enfim, não se tem evidências do corpo de Cristo, do que quer que seja, né? E existe apenas um túmulo vazio, lá onde está escrito, ele não está aqui, pois ele ressuscitou. E aí, o túmulo vazio. O túmulo vazio, nós temos relatos bíblicos e históricos a partir de Flávio Josefo, né? Que foi um dos maiores historiadores judeus. E Flávio Josefo, ele fala a partir dessa reação, ele também fala a respeito desses movimentos quando Jesus ele ressuscitou para a religião, para aquilo que seria a seita do caminho, tá? E aí ele expõe isso, né? Ele relata isso.
tá? Bom, então nós temos aqui Mateus 28, do 1 ao 6, né? Um dos relatos só, Mateus 28, do 1 ao 6, ele traz aqui: tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, né, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Aqui eu estou falando das Marias, perdão. Não, tá certo, a reação dos discípulos, mas que vai ser também o versículo depois, que é a aparição de Jesus às Marias, tá? E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais vós, sei que viestes ver a Jesus, que foi crucificado, mas aqui ele não está, foi ressuscitado, como havia dito. Vinde ver de vós onde ele estava morto, onde ele jazia, né? Então aqui Maria e Madalena como discípulas, né? Como Maria Madalena, né? As Marias aqui como discípulas de Jesus, vendo ali o túmulo vazio. Deixa eu ver aqui Marcos 16, do 1 ao 8. Bem no finzinho, ele fala: ao encerrar o sábado, é a mesma coisa, o mesmo texto sobre as Marias, tá? Só que vai além, né? No 4, contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. Versículo 5: e entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, sentado à direita. Ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse ele, vós buscais a Jesus o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. É o mesmo texto, né? Bom, então aqui são pessoas que acreditavam em Jesus assustadas, pessoas que acreditavam em Jesus indo ali. As mulheres foram ali para embalsamar o corpo de Jesus, para que pudesse ter o tratamento devido, né? Para que ele pudesse ficar ali, receber todas as honrarias que qualquer judeu que morria tinha. E quando elas foram ali, ele não estava, então elas se assustaram. E aí a gente sabe, elas vão vir, vão falar com os discípulos. O discípulo Pedro vai correr, vai querer ver o que aconteceu, João vai com ele, e os dois vão querer ver o que aconteceu. A reação dos discípulos nós temos aqui, e Flávio José relata também, né? Só que também existe a reação daqueles que não eram discípulos, que eram simplesmente judeus e que não acreditavam em Jesus, né? É o texto da continuação de Mateus 28. Então, Mateus 28, agora, do 11 ao 15, nós temos uma tramóia que foi feita, né, para que isso não viesse nunca a ser descoberto. E sucedeu que, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Então os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e tramaram outro plano. Deram aos soldados vultuosa quantia em dinheiro, muito dinheiro, e lhes recomendaram que declarassem a todos: os discípulos dele vieram durante a noite e raptaram o corpo enquanto cochilávamos. Se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos a vosso favor e vos livraremos de qualquer reprimenda. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como haviam sido orientados, e por isso essa versão dos acontecimentos se conta entre os judeus até este ano, mais ou menos o ano 65 depois de Cristo, quando foi escrito, né? Até os dias de hoje, quando foi escrito, não hoje, né? Hoje a gente só tem conhecimento que isso aconteceu. Então, era terrível que a ressurreição fosse real e descoberta por aqueles que seguiam ao judaísmo e seguiam os líderes judaicos, porque eles caíram em descrédito, eles seriam apedrejados, porque eles incitaram o povo a matar a Jesus, e Jesus seria reconhecido rei e mudaria tudo aquilo que era a religiosidade da época. Então, o subsacerdote, os sacerdotes, eles se viram em perigo em relação àquilo que era o poder, o domínio que eles tinham. Porque eles manipulavam o povo
com relação a eles saberem direcionar em relação à palavra, em relação à interpretação das Escrituras. E Jesus, ele não era nada para eles, né? Porque os afrontava. Então, aqui nós temos a reação dos judeus, né? Que não criam em Jesus naquele momento, né? Eu ia comentar alguma coisa só, mas... É uma pergunta, né? Bom, poderiam esses soldados que estavam ali ser mortos para ficar calados ao invés de pagar dinheiro para eles? A resposta é não, porque esses soldados são do templo, não são soldados romanos. O soldado romano, se foge um prisioneiro, o soldado é morto. E aí a gente vê relato de soldado que queria se matar, né? Daí Pedro fala: meu, para, a gente está aqui, está de boa, né? E aí ele não se mata e se converte, né? Agora esses aqui, eles não poderiam ser mortos. Como é que na lei está escrito: não matarás? Como é que o sacerdote, o sumo sacerdote, ia matar esses soldados aqui, né? Então não podia, embora mataram Jesus, né? Mas Jesus era um blasfemo, é isso, né? Na cabeça louca deles. Mas então eles pagaram para que eles ficassem quietos. Não seria aqui o caso de matá-los, tá? Bom, as aparições de Jesus que nós vamos ver aqui, em Atos capítulo 1, versículo 1 ao 3, quando Lucas escreve Atos, ele fala para Teófilo exatamente essa questão das aparições de Jesus, e aí ele vai atrás disso para relatar para Teófilo. Então, Atos 1, do 1 ao 3, quando Lucas está encomendando o texto, ele fala assim: em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. 40 dias seguidos, o Senhor ascende aos céus, e aí 10 dias em que eles ficam no cenáculo orando, pedindo para que o Espírito Santo descesse. 10 dias depois, aos 50 dias da sua ressurreição, na festa de Pentecostes, na festa dos 50 dias, né? O Espírito Santo desce sobre eles. Bom, então é interessante porque Lucas fala, deu provas a eles, porque Lucas não era convertido. Lucas não era convertido nessa época ainda. Lucas veio se converter no decorrer do processo de evangelismo que saiu ali, principalmente através do ministério de Paulo, né? Saindo ali de Jerusalém, da Judéia e de Samaria. E aí Lucas passa a escrever tanto o Evangelho quanto Atos. Bom, nós já vimos que Jesus apareceu às Marias, né? Já vimos Mateus 28 e Marcos 16, também João 20 fala sobre isso. Apareceu a Pedro, né? Lucas 24, 34 fala a respeito de Jesus ter aparecido a Pedro. 24, 34. Aqui continua do 33. O 33 fala assim: na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, e os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, apareceu a Pedro. Então o Senhor aparece a Pedro, aparece aos dois discípulos do caminho de Emaús, nós conhecemos o texto. Ele aparece no cenáculo, né? É interessante, João 20, 19. Deixa eu ver como que está aqui em João 20, 19. Fala assim: então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Shalom Aleichem, ou seja, a paz seja convosco. Então, aqui explica melhor que
no outro texto. Por que eles estavam com portas trancadas e Jesus precisou entrar sem que as portas se abrissem, né? Porque já tinham matado Jesus. Agora, com certeza, iriam procurar os principais seguidores de Jesus, os apóstolos e os discípulos que fossem para querer matar, né? Tanto é que a gente vê a perseguição contra Estevão, contra o próprio Pedro e João e os outros discípulos, e Paulo tirando as pessoas das casas, arrastando nas ruas, levando para a prisão, né? A gente vê tudo isso. Então os discípulos estavam, depois que Jesus sumiu, né? Ele ressuscitou, claro, mas eles estavam com medo, assim, não sabiam o que tinha acontecido de fato, não tinham tido evidências, só sabiam que tinha sumido, né? E aí eles estão trancados para não serem descobertos. E o Senhor entra como entre aspas, um espírito, um fantasma, né? Ele passa pela porta fechada. Eles já estavam com medo. Quando ele entra a portas fechadas, ali eles se borram todos, né? Porque, que é isso? Né? O que está acontecendo? Aí o que acontece? Só existia uma coisa que Jesus poderia falar para eles: paz seja convosco. Ou seja, calma, sou eu, calma, paz seja convosco. E é isso que ele fala, ele acalma os discípulos. Então, quando ele fala paz seja convosco, não é que ele chega com um sermão autoritário, profético, divino, paz seja convosco. Não, viu? Está todo mundo com medo, correndo para lá. O que está acontecendo? Paz, sou eu, paz seja convosco. E a gente pega esse paz seja convosco como sendo algo de até vira cumprimento, né, da igreja, paz seja convosco, paz seja convosco. O motivo do paz seja convosco na igreja é que a gente quer transferir paz para a pessoa. Mas a gente se baseia nesse texto que não tem nada a ver com esse significado, e sim de acalmá-los pelo medo momentâneo que eles estavam tendo, né? Por aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Mas, então aqui é quando eles estão reunidos no cenáculo e o Senhor entra ali, né? Então, a aparição de Jesus ali. Também no Mar da Galileia, quando eles estão pescando, né? A toda a igreja, 1 Coríntios 15, vamos abrir que tem vários versículos que a gente vai ver. Então, 1 Coríntios 15, no versículo 6 somente, tá? O Senhor aparece a toda uma igreja. Mas como assim toda uma igreja, né? Não é que é toda uma igreja. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, não hoje, então, seriam 2000 anos de idade, dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido, né? Na época que foi escrito 1 Coríntios, né? Lá pelo ano mais ou menos 70 depois de Cristo, então estava vivo naquela época. Bom, então como aparece, ele relata que tinha aparecido a um grupo de pessoas, a uma igreja reunida, 500 pessoas. Não é que estava no templo, 500 pessoas, nada disso, né? A uma igreja. Mas ele continua, no 7 ao 8, ele fala assim: mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Bom, por que ele fala Tiago e a todos os apóstolos? Esse Tiago não é apóstolo, não é o Pedro, Tiago e João, o Tiago, irmão do Pedro, né? Tiago e João. Esse Tiago é o irmão de Jesus, que era bispo de Jerusalém, tá? Porque o irmão de Jesus não acreditava que Jesus era o Messias. Eles cresceram juntos e o irmão de Jesus não acreditava naquilo que ele ensinava e pregava. Tanto é que foi com a mãe para tirar Jesus do meio das pessoas e levar embora para casa, né? E aí o discípulo chega para Jesus e fala: sua mãe e seus irmãos estão aí. Aí ele fala: quem são minha mãe e meus irmãos? Esses são minha mãe e meus irmãos, né? Então apareceu Tiago e todos os apóstolos, e depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Apareceu para Paulo, né? Ele fala que apareceu para ele ali no caminho de Damasco, na estrada de Damasco. A gente sabe que o Senhor aparece para ele, ele teve outras experiências com o Senhor também. Então Tiago, a Paulo, né, as outros apóstolos. Muito bem, essas são evidências, mas essas são evidências que estão na Bíblia e a gente tem essas evidências relatadas aqui. Que mais? Bom, e o que mais a gente tem relatado aqui, além de falar que apareceu, a própria evidência está na transformação na vida dos discípulos. Então, por exemplo, em Mateus 26, dos 69 a 75, nós temos o momento em que chega uma pessoa e fala para Pedro assim: viu, você não é discípulo também? Você andava com ele. Jesus está ali sendo humilhado, preso, martirizado, e a mulher fala: viu, esse aqui anda com eles. Esse aqui. Ele fala: não, está com ele. Não, 3 vezes ele fala, quando a terceira vez ele fala, o galo canta.
E é um texto que está aqui. Mas em Atos 2,14 e do 22 ao 24, né? Nós vemos aqui a primeira pregação de Pedro com um ímpeto fantástico. As mesmas pessoas para quem ele negou a Jesus, ele está pregando agora, porque ele está em Jerusalém pregando. O primeiro sermão de Pedro é em Jerusalém. Os mesmos sacerdotes estão lá, os mesmos sumos sacerdotes estão lá, e ele não tem medo de ninguém mais. Ele vai e prega. Então a vida de Pedro mudou, né? Ele ficou com medo e negou Jesus quando Jesus foi preso. O Espírito Santo tratou isso nele, com certeza. Quando ele vê o Cristo ressurreto, ele fala: viu? É a minha vida que seja próxima. E ele vai e prega o Evangelho, né? São esses dois textos aqui, né? Mateus 26 com Atos 2,14 e 5, do 27 ao 32 também, sermão de Pedro em relação a isso. Então aqui a mudança, por exemplo, na vida de Pedro, né? E o testemunho do próprio Jesus em Apocalipse capítulo 1. Vocês lembram que está escrito em Apocalipse capítulo 1, 17 e 18? Depois que ele fala: eu sou o primeiro e o último, né? No 17, no 18 ele fala: eu sou o que vive, eu estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno, né? Ou seja, ele lá em Efésios fala que aquele que subiu foi o mesmo que desceu, né, as regiões mais profundas da terra, quer dizer, ele foi lá no inferno, pisou na cabeça do diabo, pegou a chave do inferno da morte da mão dele, e aqui ele dá esse testemunho, tá? Quando João vê, ele cai, né, diante de Jesus, como se ele estivesse morto, mas aí ele coloca a mão sobre ele, né, e fala: não tenha medo, né, sou eu sou o que morri e estou vivo, né? Testemunho do próprio Jesus a João ali no livro de Apocalipse. Tudo bem? Então, evidências da ressurreição de Jesus. Embora nós tenhamos a questão do sepulcro que a gente mostrou, mas todas elas são religiosas, não tem como não ser evidências religiosas, né? Não tem como ser simplesmente secular, porque o mundo não aceita, o mundo já é maligno e não aceita isso, né? Tudo bem? Ok? Resultados da ressurreição de Jesus. Então, nós sabemos qual é o resultado, nós temos ali no nosso coração a certeza da vida eterna, né? Mas nós vemos isso escrito, identificado, né? O resultado da ressurreição, o porquê que precisaria também acontecer a ressurreição em várias faces, em vários pontos daquilo que seria as doutrinas que haviam sido pregadas, profecias e que se cumpriram. Então, cumprimento da promessa aos pais. Atos capítulo 13, em Atos capítulo 13, nós temos Paulo falando exatamente sobre isso, né? Nos versículos 30 ao 34. Paulo fala assim: no entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, né? Começa falando está falando aqui a respeito de Jesus. E durante muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido em sua companhia da Galiléia para Jerusalém. Essas pessoas agora são testemunhas diante do povo. Nós vos anunciamos as boas novas da promessa confiada aos nossos pais, aos nossos antepassados, tá? As quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no segundo Salmo: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, e mais, o fato de que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos para que seu corpo jamais experimentasse a decomposição foi declarada dessa forma: eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis bênçãos de Davi. Então Paulo aqui está falando que aquilo que havia sido promessa de ressurreição se cumpriu, né? Então, resultado da ressurreição, confirmação das profecias. Que mais? A confirmação de que Cristo é Senhor, senhorio de Cristo, de que Ele é Senhor. Então, Lucas 24, 3 é uma pequena menção só, né? E fala assim: todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Então aqui está falando a respeito de ir ali no sepulcro, e eles não viram o corpo do Senhor Jesus. Quando Lucas está escrevendo, ele já fala Senhor Jesus, né?
Porque havia já a aceitação de que Jesus era Senhor. Mas que Senhor? Não é Senhor. É Senhor, é Jeová, é Deus, né? É do Deus Jesus, né? Do Jesus, Filho de Deus, que cumpriu o seu propósito. Então, é o Senhor Jesus, não é o Senhor, como eu falo assim, o Senhor meu Pai, ou falo com uma pessoa de uma forma respeitosa, o Senhor pode fazer um favor, né? Não, nada disso. É o Senhor, né? E que fica mais evidente em Atos 2,36. Atos 2,36. Ele fala assim: sendo assim, que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disto: este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, ou Senhor e Messias, né? Tá? Então Deus elevou o seu nome acima de todo nome. Ele é Senhor, ele é divino, né? Ele é soberano. E é interessante porque porque o Deus Filho não precisaria se manifestar nesse mundo e fazer o que ele fez para ele ser Deus, porque ele já era Deus. Ele não precisava fazer tudo isso para ser Deus. Mas nós temos agora um homem que recebeu essa conotação divina. E esse homem só recebeu essa conotação divina após ter vencido o diabo como homem, né? E após vencer o diabo como homem, ele recebe as glórias divinas. Isso ele não tinha. O Senhor, o Deus Filho, ele era Deus por ser exatamente o da Trindade, por ser o Deus Filho na constituição divina. Mas como homem ele não tinha esse título. Ele se destitui da sua glória, ele deixa tudo para trás e ele vem e se manifesta como homem. E como homem ele recebe a mesma glória que ele tinha com o Senhor quando ele era Deus, né? Então ele venceu para nos resgatar. O poder do sacrifício de Cristo é um poder resgatador pleno. Ele recebeu aquilo que é a maior honra que pode ter, e essa honra ele a colocou a serviço da nossa adoção de filhos também, né? Romanos 1,4 também vai falar a respeito de Jesus Cristo ser o Senhor, né? Ele é a prova da nossa justificação. Romanos 4, 24 a 25 fala que nós somos justificados exatamente pela ressurreição de Cristo, né? Que também temos uma vida regenerada e de esperança, em 1 Pedro 1,3. E é uma ilustração da medida do poder de Deus, né? Efésios 1, do 18 ao 20 fala isso. Então, Efésios 1, do 18 ao 20, ele fala assim: oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os quais cremos conforme a atuação da sua potentosa força, né? Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Então, a ressurreição de Cristo, embora ele precisou pagar o preço como homem, a ressurreição de Cristo foi apresentada diante de Deus. E Deus demonstrou ali a aceitação e o seu poder de trazer da morte, né, aquele que não merece a morte, que é Cristo. E da mesma forma, trazer a cada um de nós que fomos justificados através dessa morte santa. Então, Deus tem poder para ressuscitar. Deus tem poder para nos levar com Ele depois que nós não estivermos aqui. A mesma coisa nós pensamos em relação aos nossos amados. Estarão conosco, né? Morreram, mas estarão conosco na glória, porque Deus ele tem o poder para fazer isso, ele vai fazer isso e já demonstrou que ele pode fazer isso. E aí nós falamos, né? E aqui nós ratificamos. Quando nós cremos no Senhor, nós só temos uma morte, que é a morte do tanque batismal, somente essa morte. E aí quando o nosso corpo deixar essa vida,
vai deixar e aqueles que ficarem vão ter a certeza de que daqui a pouco a gente se encontra. Então essa morte física é só uma troca de lugar. É isso. Mas porque a morte aconteceu no tanque batismal. Se ela não acontece no tanque batismal, quem não crê terá duas mortes. Terá a morte física, com pranto, com pesar, e uma morte eterna. Né? Aí sim é que haverá a morte que todos temem. E como nós somos detentores da palavra de esperança, de que essa morte não precisa passar pela vida dos homens, a nós foi dada essa incumbência de falar às pessoas, explicar para eles e falar para eles que em Cristo nós viveremos eternamente. E essa é a mensagem que a gente precisa falar. Agora, as pessoas querem ouvir, as pessoas não querem ouvir, as pessoas estão dispostas, não estão dispostas. Aí é o Espírito Santo. Ele é o Senhor que convence, né? Mas nós não podemos ficar calados, não podemos deixar de falar, né? Bom, mas o poder de Deus já foi demonstrado em Jesus, né? E Jesus, quando esteve aqui, e também temos relatos do Antigo Testamento, mas Jesus, quando esteve aqui, ele também ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a menina, né? a Talita, né? Ou Tabita, ele ressuscitou essas pessoas também, que estão relatados ali. No Antigo Testamento nós temos os ossos de Eliseu, né? Ressuscitando um soldado que morre também. Né? Tudo isso demonstrando o poder de Deus, mas em Cristo demonstrando, né, o poder após a morte dele mesmo, e pela ação de Deus através do sacrifício dele, e nos dando essa esperança eterna também. Porque senão o que estaria talvez o que nós procuraríamos é alguém que pudesse orar para a gente quando a gente morreu aqui. Quando a gente morrer, a gente morre aqui, já deixa encomendado algum pastor para ir lá orar para ressuscitar a gente, né? E aí? Era a única esperança que a gente teria, né? De viver um pouquinho mais. Olha aí, viver um pouquinho mais. O marido fazendo festa e a mulher sendo ressuscitada. Brincadeira. Mas aí, assim, a sogra, né? Morrendo, o genro lá feliz e o pastor orando para ressuscitar. Não, mas essa ressurreição, ela foi uma ressurreição pontual também, porque Lázaro voltou a morrer, né? Assim como a menina voltou a morrer, né? A Talita voltou a morrer, assim como o filho da viúva de Naim voltou a morrer, assim como aquele soldado voltou a morrer, né? Então, assim como quando Highlander, né? Só pode haver ou quando o véu se rasgou, quando Jesus expira, ele entrega o Espírito ao Pai e o véu rasga de cima a baixo, mostrando que vem do céu para a terra, né? O que acontece ali? Há um tremor e muitas pessoas ressuscitam nesse momento. E são vistas em Jerusalém, essas pessoas, né? Mas se elas são levadas para o Senhor, ou se elas voltam a morrer mais tarde, a gente não sabe o que aconteceu. O único relato que tem é esse. Não, porque a gente não vai andar sobre a terra. A gente vai encontrar com ele nos céus, né? Não, pode até ser se a pessoa estiver prestando atenção, né? Porque nós iremos subir com ele aos céus, nós teremos um corpo glorificado e subiremos com ele aos céus. Então, mas é muito rápido, né? Então, é claro que as pessoas dificilmente vão perceber esse retorno. Isso, então, mas é aquilo de caminhar sobre a terra, não, tá? Chega dessa terra. Depois, não, tudo bem. Depois que tudo se fizer novo e a nova Jerusalém for depositada aqui, nós caminharemos aqui de novo. Tudo bem, tá? Mas primeiro tem que purificar a terra definitivamente, né? A gente vai falar um pouco sobre isso na próxima aula. A gente vai falar sobre a segunda vinda, né, de Jesus, porque aqui a gente falou dele ter nascido, depois que ele morreu, estamos falando da ressurreição. Na próxima aula a gente vai falar da segunda vinda e depois dos 7 sacrifícios completos que ele fez por nós, né? Que a gente fala que e são 7 sacrifícios. Resultado: todas as coisas estando sujeitas a Jesus Cristo ressurreto, mesmo Efésios aí, no capítulo 1, agora versículos do 20 ao 23. E esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais,
muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na era que há de vir, também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Ou seja, e o texto não é aqui. O texto de Colossenses fala que tudo subsiste através dele. Ou seja, a partir do momento que Jesus, vamos lá, voltando um pouquinho, Deus fez esse mundo, todas as coisas perfeitas e deu ao homem, pertencia ao homem. O homem dominou sobre todas as coisas até que perdeu esse mundo para o diabo. Quando Jesus vem, ele vem e ele toma a chave do inferno, da morte, da mão do diabo, e o Senhor agora, ele é o Senhor sobre todas as coisas novamente. O detalhe é que não está consumado definitivamente, porque ainda existe o tempo da espera que a gente vai ver, para que dê o tempo para que todas as pessoas venham a se arrepender, que é a missão da igreja. Então, embora Jesus seja o cabeça de todas as coisas, efetivamente ele é o Senhor daqueles que o aceitaram, e nós estamos andando segundo a direção dele. Mas o mundo, embora esteja sujeito a ele, porque tudo o que acontece não acontece sem a permissão dele, sem que Deus permita, mas o mundo não está debaixo daquilo que é o reconhecimento disso, e faz aquilo que é errado com a autorização do Senhor, né? Não que o Senhor induza a fazer, o Senhor permite que faça, porque ainda não o conhece, né? Que é isso, exatamente. Agora, não que ele goste disso, porque ele não gosta, mas ele permite, mas tudo está sujeito a ele. Então aqueles que são resgatados automaticamente são enxertados nele novamente e passam a viver aquilo que é a vida sonhada lá no Éden, lá no jardim, né? Voltamos a essa questão e já começamos a ver a eternidade, porque quando a gente sai do tanque batismal, a gente sai para a eternidade, ainda andando um pouco aqui e depois na glória eterna, né? Então, mas ele, né, a ressurreição deu a ele o domínio sobre todas as coisas que o homem tinha perdido, né? Garantia de que haverá um julgamento futuro, né, pela sua ressurreição. Isso garante esse julgamento futuro, a gente vai ver depois, né, no outro material também. E a garantia da nossa própria ressurreição. Então, 2 Coríntios 4,14, 2 Coríntios 4,14 diz assim: temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Ou seja, aquilo que a gente tinha falado, a gente sabe que ele tem o poder para fazer conosco aquilo que ele fez com Jesus, né? Essa é a garantia que nós temos, né? E 1 Tessalonicenses também fala isso, 1 Coríntios 15:19 ratifica isso, que assim como ele ressuscitou Jesus, nós também ressuscitaremos, tá? Bom, qual foi a natureza do corpo ressurreto de Cristo, então? Isso é mais uma questão de curiosidade, né, que as pessoas têm e que a Bíblia traz alguma coisa, do que propriamente uma necessidade de saber como será, né? Para isso, a gente tem alguns pontos aqui a avaliar primeiro. Quais eram as concepções sobre o que acontecia depois da morte, sobre a vida após a morte, que tinham tanto gregos quanto judeus quanto a igreja? Gregos no sentido de gentios, tá? Mas os gregos são usados como exemplo aqui. Então, quando a gente vê essa questão em relação aos gregos, eles não acreditavam, né? Que é quando Paulo está lá em Atenas tentando evangelizar esse povo cabeçudo que estava lá, e eles não acreditavam. Então, Atos 17:32 diz assim, foi a matéria passada que nós tivemos, né? Nós vimos isso, matéria passada, Atos dos Apóstolos, né? Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar, alguns dos gregos, né, que estavam ali no Areópago, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos,
começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamaram: sobre esse assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade, né? Por quê? Porque exatamente os gregos, eles não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam na vida e no corpo de um homem perfeito enquanto vivo, enquanto homem. E eles cultuavam o corpo. Eles cultuavam aquilo que seria tanto a perfeição do corpo quanto a perfeição do intelecto, tá? E isso eles cultuavam, mas vida após a morte não. E já os judeus, né? Eles acreditavam na ressurreição do mesmo corpo, tá? E aí nós temos uma unidade do corpo e espírito. Lucas 24, 37, né? Que diz assim. Lucas 24, 37. Oi? É isso mesmo. Eles ficaram atônitos. Depois que Jesus fala, paz seja convosco, tá? Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivessem vendo um espírito, tá? Porque eles viram a Jesus, mas eles achavam que era um espírito de Jesus, ou era o mesmo corpo, mas era ele, né, em espírito agora. E não, ele não estava em espírito, a gente vai ver, tá? E o que a igreja entende, né? Ressurreição com um novo corpo espiritual transformado, glorioso e incorruptível, igual ao corpo de Jesus, tá? 1 Coríntios 15. Nossa, é muito texto, peraí, não. 2 Coríntios 5, tá? Estamos certos de que se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos, esse corpo, for destruído, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando neste tabernáculo, gememos almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa, né? Porque enquanto estivermos residindo neste tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos. A gente não quer morrer, né? Mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Então, a gente vai ver evidências daqui a pouco do corpo de Cristo. Então, Cristo, ele não era um espírito como um fantasma, porque um espírito como um fantasma, a gente tem a ideia, o fantasma não existe, né? É um termo usado para dizer aquilo que seria uma aparição paranormal, sobrenatural, que na verdade é um demônio, né? Que está ali enganando as pessoas. E ali seria alguma coisa que você não toca, você passa por ele, né? Então ele não tem parte física, né? Seria uma fumaça, uma transparência, uma glória que você atravessa ele. Mas de fato um fantasma não existe, isso tudo é manifestação demoníaca, né? Enganando as pessoas com muitos misticismos. E aí esses misticismos vêm desde o início dos tempos, com o paganismo, com deuses pagãos, com as mitologias, né? No Brasil, durante muito tempo se teve medo de mula sem cabeça, saci pererê, boitatá, essas porcarias todas. Agora, o saci não existe, mas e o amigo imaginário, que é muito real para a criança que vê, né? E conversa com aquele amigo imaginário. E aí tem pessoas que falam que isso é uma manifestação de alguém que morreu. Isso tudo é uma questão demoníaca, né? É uma questão daquilo que não pode interagir. A pessoa quando morre, ela não pode interagir de novo conosco. Isso é proibido por Deus. E aí o diabo, ele mente, né? Agora, nessas fantasias tão fantasioso e aparentemente real na ilusão das pessoas, como o saci pererê, a mula sem cabeça, o boitatá, o Conde Drácula, o lobisomem, as fadas, toda essa porcariada, tudo isso é gnomo, isso é panteísmo. Então, tudo isso faz parte do imaginário que o diabo usa para desviar uma atenção de um Deus santo, divino, né? Santo e poderoso ali, soberano, com um propósito definido. Então são distrações fantasiosas que afastam as pessoas. E tem gente que põe um adesivo no carro, mantém a distância, eu freio para duendes.
Eu freio para gnomo. Misericórdia. Eu tenho alguns alunos imaginários, isso eu tenho. Não, brincadeira. Mas é assim, ó. Então, essa questão, né, do fantasma, dessa questão, que eles não é o caso, né? Seria um espírito que eles achavam que a pessoa morria e se transformava no espírito, como um fantasma, mas não é o caso do que a igreja entende. A igreja entende exatamente esse corpo como o de Jesus, né? Aqui Paulo fala do nosso corpo, mas falando que nós teremos um corpo glorificado, né? Teremos se aqui é o nosso corpo, a gente está contente com ele, mesmo com uns quilinhos a mais, nós ficaremos assim, imensamente felizes com a mansão celestial que está preparada para a gente. Mas a gente tem outros versículos que falam mais detalhes sobre isso. Ó. O corpo físico de Jesus, após a ressurreição, tinha características tanto materiais quanto espirituais. Então, não é que aqui é um espírito e aquele espírito não vem a ser Jesus. Não. O que acontece é que ele se materializou. Tanto é que Tomé toca nas feridas dele, não é isso? E ele come peixe na beira do mar ali, da Galileia, com os seus discípulos, mas ele também atravessa uma porta fechada e ele ascende aos céus. E um corpo como o nosso não dá para levitar. O meu, se eu fizer um corpo, não vai nem carregar ele. Acho que foi aí que a gente já começou a copiar, né? Então, né? Então, mas ó, então aqui, por exemplo, Lucas 24 é um desses relatos, né? Lucas 24, do 36 ao 43, ele fala assim, do 36, isso, e aconteceu que estando ainda, paz seja convosco, achava que estava no Espírito, no 38, todavia ele lhes exortou, por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Observai as minhas mãos e meus pés e vede que eu sou o mesmo. Tocai-me e comprovai o que vos afirmo, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho, né? E havendo dito isso, passou a mostrar-lhes as mãos e os pés. E tão repletos de alegria e surpresa estavam que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso Jesus lhes pediu, tendes aqui algo para comer? E eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado. E pegando aquele pedaço de peixe, o comeu na presença de todos. Não que Jesus tivesse necessidade de comer, mas Jesus tinha que mostrar para eles que ele havia sido morto, mas que o Senhor havia dado a ele um corpo glorificado, agora imortal, né? Mas que ele poderia interagir, e que essa seria também a nossa característica. Agora, existem perguntas que não vão ser respondidas aqui. Então é assim, eu vou morrer como eu estou hoje, ou eu vou morrer com o meu corpinho de 20 anos atrás? Né? Não. E aí, como que vai ser? A gente não sabe, né? Uma criança, um bebezinho que morre no ventre materno ou um recém-nascido, vai ressuscitar recém-nascido, né? São perguntas que a Bíblia não responde, então a gente nem tem como responder. O próprio Jesus, quando perguntaram para ele, a mulher lá que tinha tido vários maridos, quando ela for para o céu, quem vai ser o marido dela? Jesus falou, vai ser tu como anjo, tá? Esquece disso, cortou a conversa. Por quê? Porque tem coisas que somente depois Deus ele vai dar o propósito, e tudo que vier a acontecer terá que ser com o propósito, né? Agora, então vai ter um ministério infantil fantástico no céu, de berçário para cima, né? E aí? Então a gente não sabe. Assim como a gente não sabe responder isso, a gente aceita a resposta que Jesus falou, que vai ser todo mundo como anjo. Ok, por quê? Aquieta. Tem muita coisa para a gente viver na eternidade. Aqui é só o períodozinho de sofrimento. É só isso. Lá vai ser legal. Lá vai ser fantástico, né? Bom, que mais? Também tem a questão... Não, também tem a questão de nada. Onde que eu estou aqui? Tá. A ascensão e a exaltação de Jesus, então, né? Aquilo que é a última parte que a gente vai ver.
após a sua ressurreição, ele sendo exaltado. Bom, a ressurreição e a ascensão de Cristo foram eventos separados no tempo, mas parte de um único processo, sua exaltação em glória. E a gente já viu Efésios 1, do 20 ao 23, né? A gente já viu isso, e esse texto de Efésios fala exatamente sobre o Senhor, o exaltá-lo em glória, tá? Só ler rapidamente para contextualizar o assunto de agora. Então, porque o mesmo versículo fala vários assuntos, né? Cada vez que a gente olha, aborda um tipo de informação. Então, só para a gente ratificar. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, aqui falava, primeiro a gente viu em relação ao poder de Deus, né? Ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir, também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concebeu a igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Então a primeira coisa que a gente viu foi o poder de Deus para fazer isso. A segunda coisa que a gente viu é que ele é o cabeça de todas as coisas, ele está sob o domínio de todas as coisas, e o que a gente está vendo aqui agora é que na ressurreição o Senhor o exalta. Então, na presença de todos os principados e potestades das regiões celestiais, né, dos demônios e também dos anjos, o Senhor é exaltado e está à direita de Deus. Então ali isso é notório no mundo espiritual, assim como foi notório no mundo físico a sua ressurreição e aparição como aquele que a morte não pôde deter. Então os homens testificaram, e ele foi exaltado entre os homens, ele ascende aos céus e é exaltado também em todo o mundo espiritual. Tá? E está à destra do Pai, como ele estava antes de vir para cá, né? Então ali ele tem dupla honra, porque ele realmente tanto como divino quanto humano, ele é Senhor, né? E por isso que nós adoramos, nós não podemos adorar, nós só adoramos a Deus, e falamos isso nas aulas anteriores, e nós adoramos Jesus. Porque Jesus recebeu a honra como homem de ser Deus, embora como Deus Filho ele o seja, né? Também. Bom, e o resultado dessa ascensão dele, né? Preparação do lugar da nossa futura habitação. Então nós conhecemos João 14, 2 ao 3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar o lugar, que é exatamente, é interessante, que é exatamente o momento do Bar Mitzvah, que é quando o menino judeu completa 13 anos de idade, né? Eu estava vendo um material sobre isso e o que eles estavam dizendo é o seguinte: quando o menino judeu completa 13 anos de idade, ele já decorou os 613 mandamentos da lei judaica, aquilo que era 10, 613, e ele sabe recitar e dizer qualquer um deles, diante das sinagogas que tem. E aí ele também pega uma quantia em prata, vinho e um contrato, e vai até a casa de uma moça que ele esteja querendo se casar, que ele esteja interessado. Uma moça um pouquinho mais velha que ele, 14, 15 anos. E aí ele chega e conversa com a moça e pergunta: você quer se casar comigo? Né? E aí ela, se ela aceitar, enquanto ela bebe o vinho, né, ele fala, na verdade ele fala assim: na casa do meu pai há morada para você. Você quer se casar comigo? Né? E aí, se ela aceitar, aí ela bebe o vinho, enquanto ele e o pai da moça assinam um contrato e ele dá uma quantia de prata pelo resgate dela, mas ele não a leva, né? Pela penhora dela, mas ele não a leva. E aí ele vai embora. E os amigos perguntam para ele: quando é que você irá buscá-la? Ele fala: o dia que irei buscá-la, só meu pai sabe. Esse é o Bar Mitzvah do menino judeu, e é exatamente o que Cristo fez com a sua igreja, né? Jesus não fez isso com 13 anos para uma mulher, porque o ministério dele era isso, né? Então, e é fantástico isso, né? Fantástico esse relacionamento do Senhor conosco, que a gente não sabe esses detalhes, e aí a gente acha que é algo que foi inventado, né? Não, ele usou exatamente aquilo que era o que eles poderiam identificar,
para saber. E mesmo assim os cabeçudos não identificaram, né? Bom, Eles mais do que nunca, né? mais do que ninguém, Mais né? do que ninguém, É isso, né? Era para saber, né? Eles conheciam Ah, o Bar Mitzvah. o Isso, né? Bom, a descida do Espírito Santo. Então, a ressurreição permitiu, né? Porque ele fala que era necessário ele ir. João 16:7. João 16:7, ele fala que seria necessário ele ir para mandar o advogado. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu enviarei, né? Ou o Espírito Santo, né? Não poderá vir se ele não. E também ele ascendeu aos céus, ele ressuscitou, né? E subiu aos céus para distribuir dons espirituais aos crentes, né? O Salmo 68:18 fala isso e Efésios 4:7 ratifica isso. Então, dois últimos versículos que a gente vai ver hoje. Salmo 68, subiste ao cume. Salmo 68:18. Subiste ao cume, levando os cativos, recebeste dádivas dentre os homens, até mesmo dos que se rebelaram contra a sua habitação, ou distribuiu dons entre os homens, né? Dependendo da versão. E Efésios 1, do 20 ao 30. Efésios 1, do 20 ao 30, que eu estou vendo isso. Efésios 4, do 7 ao 8, né? Ele fala aqui. E a cada um de nós, isso, foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado, quando ele subia em um triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens, né? Então, a questão de distribuir dons aos homens, ela foi possível pela descida do Espírito Santo. Por quê? Por causa de ministérios do Espírito Santo, né? Então, quando a gente vê no versículo 2 de Gênesis capítulo 1, a gente vê que a terra se há precipitada em caos, né? E a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, o Espírito do Senhor está aqui desde o início, né? Agora, ele tem o ministério de convencimento, que é o primeiro. Então, a pessoa não conhece a Jesus, a gente vai evangelizar, o Espírito Santo está ali, a pessoa dá liberdade de você falar, o Espírito Santo vem e convence aquela pessoa. Então, aí nós temos o ministério de convencimento. Aí tá bom, daí a gente vai para casa e deixa aquela pessoa que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador no mesmo lugar que ela estava. E aí ela fica angustiada, né? E agora? O Senhor é soberano, o Senhor é maravilhoso, o Senhor pode todas as coisas e eu continuo aqui. Aí vem o ministério de consolo, né? Que é aquilo, sim filho, eu estou aqui, eu quero você comigo, né? Mas você está aqui, eu vou tirar você dessa situação, só ouça a minha voz. E ali vem então o Senhor, o Espírito Santo consolando e guiando aquela pessoa. E aquela pessoa, quando ela está vivendo uma vida em comunidade, com uma congregação, né? Ou diante do Senhor mesmo, o Senhor desejando usar aquela pessoa, daí o Espírito Santo tem o ministério de distribuição de dons. E nós vemos 3 categorias de dons, né? São os dons pessoais, que são aqueles dons que a pessoa tem para manifestar na sua vida, no seu cotidiano, naquilo que é o seu relacionamento com Deus. Os dons espirituais, que são a favor da igreja, do movimento eclesiástico da igreja, e os dons ministeriais, que são para a organização da igreja, né? E essa é uma matéria que a gente vai ter também no curso avançado. Então, mas o Espírito Santo veio fazer isso. Quando Jesus estava aqui, o Espírito Santo conduziu Jesus. Porque no batismo dele, ele desceu, o Espírito Santo desceu na forma corpórea de uma pomba. Ali tem os 3, né? Tem Jesus, o Espírito Santo e Deus falando, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Os 3 estão ali e os cabeçudos falam que é um de cada vez, né? Ali os 3 estão manifestos. Mas conduziu Jesus em sabedoria com todos os dons que ele tinha, porque Jesus fala para Filipe, né? Ele fala, a obra, as palavras que eu digo não digo por mim, mas é o Pai que está em mim que faz as obras. Então, os milagres, aquilo que era a sabedoria das parábolas, aquilo que o Senhor falava, era o Espírito Santo fluindo através de Jesus.
Não poderia ser sabedoria divina dentro dele, porque senão eu não poderia pregar com a mesma autoridade que ele pregava. Eu não poderia falar com a mesma autoridade que Jesus falava, né? Então, o mesmo Espírito Santo que estava sobre ele também está sobre nós. Ok? Então, é isso, né? A distribuição dos dons espirituais foi uma das consequências também de Jesus ter ascendido aos céus. Tudo bem até aqui? Tranquilos?